Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Eu estava hoje meditando e pensando, me veio à memória aquele texto do livro de Neemias com respeito à restauração dos muros de Jerusalém. E nós sabemos que ele estava no cativeiro, mas que ele teve a liberdade de retornar até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Enquanto a palavra de Deus nos diz que enquanto eles reconstruíam os muros de Jerusalém, haviam inimigos que não queriam que eles fossem bem-sucedidos. Mas mesmo assim eles estavam ali com armas empunhadas. Então tinha os soldados com as lanças defendendo, mas tinha os pedreiros com a mão esquerda a lança e com a mão direita a colher de pedreiro, com a mão direita esquerda a lança e com a mão direita o martelo. Ou seja, todas as pessoas se tornaram soldados. Todos se tornaram um só corpo. Eles tinham uma obra, uma missão para cumprir, que era a restauração das muralhas de Jerusalém, mas precisavam ser igreja, precisavam ser trabalhadores, precisavam ser corpo, precisavam estarem juntos como um exército, trabalhando na reconstrução e também um exército defendendo, né, a nação, defendendo as pessoas que estavam ali. Então, eu quero, nessa linha de raciocínio, eu gostaria de convidar você a meditar sobre quais seriam as características de um bom soldado, porque nós estamos enfrentando também a restauração das muralhas. As muralhas foram caídas, foram derribadas, e hoje a sociedade está vivendo isso. Inimigos ocultos estão invadindo, tentando invadir as nossas muralhas, as nossas defesas. Então, nós estamos de forma urgente tentando todos levantarmos essas defesas, essas muralhas, o quanto antes, para podermos manter o inimigo do lado de fora. Para fazermos isso, precisamos ser não apenas trabalhadores, profissionais, não importa onde nós estaremos, se dando aula, se no trânsito, se atrás de um balcão do mercado, na farmácia, se no hospital, não importa onde nós estivermos, o que nós vamos estar fazendo só será feito se nós tivermos espíritos de soldados, guerreiros. E essa é a palavra que eu gostaria de ministrar nessa noite. Você e eu precisamos ter esse espírito de soldados. Nós somos soldados que temos que lutar contra um inimigo que está tentando invadir o nosso ambiente de segurança, não é verdade? Então, nós vamos meditar sobre isso nesse momento. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, abençoe a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e entender, que ao terminarmos, Senhor, essa meditação, essa reflexão na Tua palavra, não tenhamos dúvida, Senhor, do que Tu ministrastes a nós. Fala, Senhor, apesar de mim, ó Deus, a despeito de mim, Senhor, que o Teu Espírito esteja já falando na mente, no coração dos meus irmãos, de todos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo e participando desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira característica, nós vamos ver, nós precisamos entender, se queremos de fato ser bons soldados, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E esse é o problema do que nós estamos enfrentando hoje. Nós não conhecemos muito bem o inimigo da sociedade hoje, das nações. Esse tal de coronavírus é uma corrida enorme e ele sofre mutações, ele muda, ele se transforma. E nós, quando achamos que aqui vai ser o remédio, de repente não é, ali não é. Então nós estamos... A humanidade está desesperadamente buscando conhecer esse inimigo. E a humanidade, as nações estão se unindo, os cientistas, os médicos estão se unindo para compartilhar conhecimento para que a humanidade conheça esse inimigo. Nós só vamos poder vencer esse inimigo se nós conhecermos o inimigo. Precisamos conhecer esse inimigo. A palavra de Deus nos diz que Satanás é o nosso inimigo. Lá em 1 Pedro, a palavra de Deus fala que Satanás é o nosso adversário. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 5,8 que ele ruge como leão. A palavra de Deus nos diz que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele está bramando, né, ao nosso redor. A palavra de Deus diz que ele é o Deus desse século. E então Satanás também é o nosso inimigo. Às vezes a gente acha que só o coronavírus que é o nosso inimigo, mas Satanás
que por causa da tentação dele lá no Jardim do Éden, que derrubou o homem, que induziu o homem a pecar, que por causa do pecado do homem veio a destruição de tudo de bom de que havia. Então, hoje, tudo de mal que acontece na humanidade não vem de Deus. Tudo que é mal, as enfermidades, tudo vem de Satanás, porque havia harmonia no jardim, não havia enfermidade. Ali havia o melhor de Deus para nós. Mas por causa do pecado, nós abrimos uma brecha, então o homem começou a ter que trabalhar suando, a mulher precisou parir tendo dificuldades, dores, e então, a raça humana começou a sofrer as consequências do pecado. Precisou o segundo Adão vir, que foi Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz e nos dar nova vida, nos dar esperança. E ali Deus está dizendo, eu vim buscar vocês e um dia vou levar vocês para morar comigo na eternidade. Mas nós não podemos nos esquecer quem é o nosso inimigo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, a palavra de Deus nos diz, portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouvisse dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Suportem comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado, disse o apóstolo Paulo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar ao Senhor. Queridos, esse texto nos declara, nos deixa bem claro que eu e você somos soldados. Se você ainda não acordou para isso, é preciso que você entenda, há uma batalha sendo travada. Nós temos um inimigo declarado, nós precisamos conhecê-lo para vencê-lo, mas nosso posicionamento precisa ser um posicionamento de soldado. Mas quais são as características de um soldado? A palavra de Deus fala que nós precisamos ser e agir como soldados, mas quais são as características? Nesse texto, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz, portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, você precisa treinar, se fortificar como um bom soldado. Um bom soldado treina, um bom soldado se exercita, um bom soldado, ele aprende das artes do ataque. Os bons soldados, eles de fato se preparam para combater a batalha que eles têm pela frente. Então, meu filho, portanto, você, meu filho, fortifica-te, ou seja, o bom soldado se treina, o bom soldado, ele se exercita, o bom soldado prepara as estratégias, há uma ação. Hoje nós vivemos uma batalha e cada um de nós sabemos que precisamos batalhar, precisamos agir, precisamos ter a nossa ação. Cada um de nós tem uma participação nessa batalha. Cada um de nós tem um posicionamento nessa batalha. E se eu falhar no meu posicionamento como soldado, talvez eu abra uma brecha para que outras pessoas se firam, porque eu, como soldado, deixei de fazer a minha função. Então, os enfermeiros precisam fazer as funções deles, as pessoas que trabalham nas farmácias precisam fazer as funções delas, os médicos precisam fazer as funções deles, os militares precisam fazer as funções deles, cada um de nós, daqui a pouco, talvez os professores precisam fazer as funções deles, cada um de nós precisamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão como um bom soldado e nos fortalecer. Porque um soldado forte é um soldado que vai vencendo, que vai caminhando, que vai avançando. Tem uma outra característica que um bom soldado precisa ter. Um bom soldado tem a capacidade para suportar as aflições. Ou seja, um bom soldado não pode ter autopiedade, não pode ter pena de si mesmo. Um bom soldado, se necessário for para proteger os outros, ele irá se expor. Hoje nós estamos aqui vivendo, muitas pessoas estão aqui dentro de casa, mas a minha casa tem despensa e a despensa às vezes se esvazia. Então alguém precisa sair daqui e ir buscar o remédio, alguém precisa ir buscar o alimento, então alguém precisa se expor. Alguém precisa suportar a aflição. Os caminhoneiros precisam se expor para trazerem o alimento. As pessoas que trazem remédio na farmácia precisam se expor para trazer. As indústrias precisam continuar funcionando para que toda essa máquina da economia não pare. E para que essa situação aconteça, algumas pessoas precisam buscar e
ter a capacidade de suportar as aflições. Ou seja, não permitir que o medo os domine. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ter essa capacidade de suportar a aflição do momento. E Deus vai nos ajudar a suportar essa aflição, levantar a nossa cabeça e dizer para o outro, não se preocupe, nós vamos sair dessa, nós vamos suportar, nós vamos vencer. Então, um bom soldado se prepara para o combate, um bom soldado está pronto para enfrentar as aflições. Nós não sabemos quais as aflições que enfrentaremos no dia de amanhã, mas independente das aflições que eu e você iremos enfrentar, Deus nos capacita para suportá-la. Deus nos dará condições para suportá-la. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ensine, me ajude a me preparar como um bom soldado. Senhor, me ajude a me capacitar, a suportar as aflições, emocionalmente, espiritualmente. Ou seja, eu preciso estar capacitado para enfrentar aflições. Não fuja das aflições, não tenha medo das aflições, não tenha autopiedade com respeito a você das aflições. Seja um bom soldado e enfrente. A palavra de Deus diz, suporte comigo os sofrimentos. No versículo 3, suporte comigo os sofrimentos. Então, você precisa se preparar para combater, você tem que ter capacidade para suportar as aflições, mas você precisa também suportar o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu para cada um de nós. Se preparar para o combate, ter a capacidade para suportar as aflições, mas se revestir. Um bom soldado se reveste. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, nos fala sobre essa armadura do nosso revestimento. Efésios 6:10 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Meu irmão, é tempo de ler a palavra, é tempo de orar, e não só orarmos juntos, orarmos sozinhos, é um tempo de você chegar diante dos céus e ver os céus, ver as aves voando, ver o vento batendo ali nas árvores, e você sozinho dizendo assim, Senhor, o mundo continua, as situações estão aí, e tu estás aí, é tempo de você buscar a Deus. No versículo 11 nos diz, visto-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, queridos, vai querer preparar ciladas para cada um de nós, para que no meio dessa batalha nós pisemos nas armadilhas. Mas precisamos estar atentos. No versículo 12 diz, pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós estamos em quarentena, quando nós estamos muitas vezes ali vivendo no mesmo ambiente, é possível que o estresse aconteça, mas a gente precisa chegar para Deus e lhe dizer, Senhor, me ajude, me acalme o meu coração, para que a gente supere esse momento de estresse, para que a gente entenda que o meu inimigo não é o meu irmão, não são os meus familiares, os meus irmãos que estão do outro lado da tela. O meu inimigo hoje é o coronavírus e o meu inimigo é Satanás. Isso precisa ficar claro. Por isso, no versículo 13, visto toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir os dias maus, para que vocês permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que Deus está dizendo, se você se revestir da minha palavra, desta armadura, não importa o que vai acontecer, você vai permanecer inabalável como um bom soldado. Aconteça o que acontecer, você estará inabalável. Versículo 14. Assim, portanto, mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E, além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, trazendo medo, dúvidas, incredulidades. Usem a fé, profetizem, proclamem, declarem a fé, confessem a fé. No versículo 17, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Busque a palavra, veja as promessas, tome posse das promessas, coma a palavra do Senhor. E orem no Espírito, em todas as ocasiões, de todo o coração, e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração
por todos os santos. Queridos, é momento de nós estarmos orando. Se você não entrou no relógio de oração, vá para o relógio de oração. Se você não está na sala de oração, vá para a sala de oração. É o teu tempo de ler a palavra, é o teu tempo de meditar, é o teu tempo de se revestir, porque você precisa, como um bom soldado, estar pronto para enfrentar a batalha. Uma outra característica do bom soldado é que o bom soldado mantém o seu foco na missão que ele tem pela frente. Um bom soldado não se distrai. No versículo 4 diz, nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Não está dizendo que você não tem que trabalhar, não está dizendo que você não tem que cuidar da sua família, não está dizendo que você não tem que fazer as suas atividades e responsabilidades como cidadão que precisamos cumprir, mas todas essas coisas não podem tirar o nosso foco de que nós somos soldados com uma missão e que precisamos cumprir essa missão. Não importa aonde você está, qual a sua profissão, aonde você está desempenhando sua profissão. É preciso que eu e você tenhamos em mente que nós temos uma missão a cumprir como um bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Então, não se distraia. Tome cuidado com o excesso de Netflix, tome cuidado com o excesso de jogos, tome cuidado com o excesso de tantas outras coisas, ou o excesso de comida, não é verdade? Tome cuidado, não se distraia nesse momento. Busque ao Senhor, foque na tua missão, foque na missão da igreja. Não permita que essas coisas te afastem do Senhor. Há uma outra característica do soldado. O soldado, ele precisa ter a motivação correta. Qual é a tua motivação de soldado? É matar, 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 matar todas as pessoas? Não. A nossa motivação é a matar apenas o inimigo. Nenhum soldado, no versículo 4, se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Essa última parte do versículo é a mais importante. Já que deseja agradar o que alistou. Há muitas pessoas que foram treinadas para serem bons soldados, mas não querem agradar a Deus como bons soldados. Eu e você precisamos ter a motivação correta. Seja o que for, a nossa motivação não é agradar aos homens, não é agradar às pessoas. A nossa motivação é agradar a Deus, agradar o coração de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. É por isso que nós estamos aqui, para agradar a Deus. Faça o que você tiver que fazer. Tudo que você fizer precisa ser para agradar a Deus, não para agradar você, não para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Um bom soldado está pronto para não se envolver com os negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Faça o que fizer, mas não deixe de cumprir o seu chamado, sua missão, e a principal dela é agradar ao Senhor. A última verdade que Paulo se refere é a principal de todas, agradar a Deus. E eu gostaria de te deixar pelo menos 2 perguntas. Como bom soldado que lutamos, a pergunta que você precisa responder é por que você luta? Por que você está lutando como um bom soldado? A outra pergunta que eu quero deixar para você é para agradar a quem? Para agradar aos homens ou para agradar a Deus? Então, queridos, hoje o Senhor dos Exércitos está nos convocando, está nos chamando para nós estarmos presentes, nos movendo no seu exército, estarmos unidos como exército. A pergunta que você vai precisar responder é: desejo aceitar essa convocação ou não? Desafios maiores nós haveremos de enfrentar nos próximos dias e precisaremos, diante desses desafios, continuar sendo, ainda que diante deles, e que sejam diante de gigantes, ondas enormes, ventos fortes, nós precisamos estar agindo diante do Senhor como bom soldado. E Ele nos chama para sermos bons soldados, atrás dos balcões, cuidando dos nossos enfermos, cuidando das pessoas, precisamos ser bons soldados. E Ele está te convocando. A resposta tua e minha é afirmativa, é sim, Senhor, eis-me aqui. A pergunta que você precisa responder, que nós precisamos responder é: estamos prontos para responder esse chamado? Queridos, esse é um dos chamados mais importantes que nós tivemos na nossa vida. Algumas pessoas deixam de ir para o campo missionário por causa dos desafios, por causa dos inimigos, por causa dos gigantes, por causa das dificuldades que estão lá. Mas hoje você está num campo missionário com tantos desafios quanto os demais. Hoje o tempo é desafiador. A pergunta é: você está pronto para responder a esse chamado?
de agradar ao Senhor? Ou talvez exista na sua vida alguma coisa que ainda está te prendendo, algum laço que está te amarrando, alguma cadeia que te aprisiona. Queridos, peça para o Senhor: Senhor, eu quero ser livre para te agradar, eu quero ser livre, Senhor, para te adorar, eu quero ser livre para ser um soldado, para combater o bom combate, para até nos meus últimos dias, como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo falou isso, ele já era um ancião, cabelos brancos como os meus, talvez muito mais, e ele estava ali compreendendo que estava no fim da sua carreira, mas ele sabia, ele disse: eu combati, eu não fugi, eu combati o bom combate do meu general, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Estenda as tuas mãos para frente e ora agora nesse momento. Senhor Jesus, nós estendemos nossas mãos para que a unção do Teu Espírito esteja sobre nós. Abençoa essas mãos, Senhor, mãos de soldados. Abençoa esse coração, coração de soldado. Abençoa, Senhor, essa mente, Senhor, lógica, ó Deus, coração, mente de soldado. Abençoa as nossas emoções, Senhor, que amam, que suportam e que compreendem, Senhor, emoções de soldado. Ó Deus, não permita, Senhor, que venhamos nos distrair no nosso chamado. E que a nossa preocupação, Senhor, seja, Deus, para destruir o Teu inimigo. O inimigo das nossas almas. O inimigo, Senhor, daquele que quer nos roubar a eternidade contigo. Senhor, tudo que nós queremos como bons soldados é agradar o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória. Abençoa, Senhor, o meu irmão e minha irmã, cada um que está assistindo, Senhor, esse vídeo, participando desse culto. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos terminando o culto dessa noite, mas não antes de ouvir uma palavra de 3 dos nossos líderes da comunidade Batista Shalom. Eles vão dar uma palavra pequena para encerrar esse culto hoje. Vamos ouvi-los, então, nesse momento. Amém, querido? Que palavra abençoada, né? Que a gente possa ser como um bom soldado, soldado guerreiro, soldado corajoso, um soldado que sabe que tem um bom general para nos orientar. Amém? Eu quero trazer uma palavra de ânimo para a igreja. Vocês que estão ouvindo. Deus colocou no meu coração esse Salmo 46. Já? Eu estive meditando a palavra com a minha mãe, com o meu pai. Para quem tem os pais mais velhinhos, sabem que tem que ir lá buscar as coisas no mercado, dar um auxílio, né? E Deus colocou essa mensagem para ela, para a gente ler. E esse salmo, ele é forte, ele é poderoso porque ele nos dá ânimo. Salmo 46, versículo 1, 2 e 3, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha só, que poder, né? Que Deus é o teu e o meu refúgio, ainda que os montes se mudem de lugar, ainda que as águas se rujam e se perturbem. Olha só, você já imaginou um monte sair de lugar? Né? Você sabe que Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ainda lá no versículo 10 e 11, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quero deixar essa palavra para você, para que você reflitam que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Amém, queridos? Passar a palavra por irmão Vilmar. A paz, amados, a paz, queridos. A gente vive atualmente um momento de aflição, desconforto. Isso está até evidente no meio do povo. Porém, lá no Salmo 121, é tão conhecido nosso, é uma palavra viva e fiel. Deus nos fala: eleva meus olhos, né? Eleva meus olhos para os montes.
de onde virá o meu socorro? De onde vem nosso socorro, amados? Senão somente do Senhor, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está na mão do Senhor. Nós precisamos confiar e crer que Ele está conosco, que está guardando nossas vidas, está guardando nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos pais, né? Nossos avós. A gente precisa crer e confiar nessa palavra abençoada. No Salmo 125, também fala: se confio no Senhor sobre os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos não nos abalarmos com as situações momentâneas, mas precisamos crer que o Senhor nos cuida, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos purifica todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos crer, a cada dia, a cada manhã, Ele está conosco, Ele está nos guardando, nossa casa, nossa família. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que diz em 2 Coríntios 4,16, diz assim, ó: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, o Senhor, Ele está nos renovando. Em tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, nada foge aos olhos do Senhor. Ele está cuidando de nós, Ele está olhando por nós. Então, que nós possamos descansar nele, porque Ele nos renova, dizer e pedir: Senhor, nos renova a minha vida física, a minha vida mental, espiritual, e renova todas as áreas, Pai, da minha vida. Porque é Ele quem vai nos renovar, é Ele quem vai nos fortalecer, que você possa descansar no Senhor e que você possa ser renovado a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe grandemente.
Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Derrama a tua glória, né? Tua Shekinah no meio de nós. E o teu poder será manifestado, continuará sendo manifestado. E nós vamos continuar como bons soldados combatendo o bom combate. Né? Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Eu quero dizer que estamos terminando esse culto. Meu muito obrigado mais uma vez a toda a equipe técnica. Nós estamos aprendendo a trabalhar dessa forma. É a nossa segunda semana, segunda experiência. E é desafiador, mas eu estou gostando muito da experiência, né? E eu quero agradecer a todos que cantaram, a equipe que estava na sala de imagem, a equipe que está lá atrás operando, a todos que contribuíram na edição das músicas, tocando as músicas. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar encerrando esse culto. Depois nós vamos ter uma música só para concluir esse momento, e que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de te adorar nessa noite, nesse culto. Obrigado, Senhor. Nós ofertamos, colocamos, Senhor, no teu altar, diante da tua presença, Senhor, esse culto que aqui foi realizado. Obrigado pelas palavras proféticas, de ânimo, de fé. Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela participação de todos que aqui estiveram, Senhor, nos bastidores, participando desse culto. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de participar. Obrigado pelos meus irmãos que estiveram, Senhor, ali, Deus, ouvindo, escrevendo no chat. Ó Deus, Deus abençoe cada um deles, abençoe cada família, abençoe a casa de cada um deles, de todos que já assistiram, estão assistindo e ainda irão assistir nos próximos dias, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Senhor, nós como bons soldados resistimos, Senhor, o avanço do inimigo contra as nossas vidas. Ao contrário, a tua palavra nos diz, Senhor, que como bons soldados, como exército do Senhor, as portas do inferno não resistiriam ao avanço da igreja. Então nós nos posicionamos dessa forma, Senhor. Ó Deus, com as nossas orações, nós declaramos agora que o vento do coronavírus cesse sobre nós, que as ondas do coronavírus cessem sobre nós. Senhor, levanta, Senhor, com os teus anjos, espada desembainhada, e nos proteja, Senhor, nos cuide, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para agirmos, ó Deus, prudentes como soldados, prudentes, mas ao mesmo tempo como soldados não medrosos, como soldados ousados para cumprir a nossa missão. Pai amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um que está participando desse culto, seja com cada membro da Igreja do Senhor Jesus aqui em Joinville, também em todo o Brasil e em todas as nações, agora e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua participação. Continue orando por todos. E a gente se vê aí nos cultos, né, lá na sala de oração e nos WhatsApp da vida, compartilhando, trocando informações. Vai na paz, que Deus te abençoe.